Essa lâmina, esse corte, é um corte longitudinal apenas da diáfise de um osso longo. Então aqui vocês podem ver a diáfise cortada longitudinalmente, é um osso em formação. Aqui ficaria uma epífise desse lado, né? Se prenderia aqui, e a outra epífise sairia daqui. Tem só a diáfise. E essa preparação aqui foi feita por desmineralização desse osso. Ele foi desmineralizado, ou seja, foi retirada a parte mineral, e depois a parte orgânica foi processada normalmente para a histologia. Ou seja, foi preparada para inclusão na parafina, depois foram feitos cortes no micrótomo, depois esses cortes foram curados com HE, conforme a maioria das nossas lâminas. Então, aqui ó, na parte mais externa, nós podemos ver o periósteo desse lado, e tecido conjuntivo, né, propriamente dito. Do outro lado também, ó, tá mais inteiro ó, o periósteo, toda essa partezinha aqui, que tá mais espesso, ó, é o periósteo. Essa parte central é tecido ósseo primário, ou seja, é um tecido ósseo desorganizado que está sendo formado, ainda é um osso em formação. Então, o que vocês estão vendo aqui, nesse rosa forte, ou seja, bem acidófilo, corado com a eosina, são as chamadas trabéculas ósseas. Tá? Ó, são trabéculas ósseas. Aumentando um pouco mais, ó, vocês conseguem ver. Ó, então, essas estruturas todas que estão em rosa pink são trabéculas ósseas, formando uma trama que se assemelha a um osso esponjoso. Para vocês conseguirem imaginar o que é uma trabécula óssea, vocês imaginem um osso esponjoso. Cada trave que está aqui, lembrem o osso esponjoso cortado, né? O corte do osso esponjoso. Então, essas partes rosas aqui são as traves ou trabéculas ósseas. São aquelas paredezinhas que existem no osso esponjoso. Essas partes mais claras que ficam entre as trabéculas, a maior parte delas apresenta dentro delas, posso aumentar um pouco, ó, isso aqui é tecido conjuntivo frouxo, osteogênico, ou seja, é um tecido conjuntivo que apresenta células osteogênicas. Aqui, aumentando mais, dá para ver as trabéculas constituídas por matriz óssea, tecido ósseo primário, porque essa matriz óssea é desorganizada. E aqui, ó, as células dentro da matriz, que são os osteócitos, osso osteócitos, tá? Ó, aqui, ó, osteócito dentro de uma lacuna. Então, esses são os osteócitos, que são as células maduras. São as únicas células do tecido ósseo que ficam dentro da matriz, ok? Bom, vamos ver agora aquela parte externa lá, o ossinho aqui em cima, que é o periósteo. Só que pegou aqui a parte de baixo. Aqui está o periósteo, tá? Bem ali onde está mostrando aquele quadradinho. O periósteo, ele apresenta uma parte externa que está mais corada, fibrosa. Essa parte externa fibrosa tem fibroblastos e fibras colágenas. Por isso que está bem corado, ok? E essa parte mais clara aqui seria a parte interna do periósteo, que é a parte de conjuntivo mais frouxo e rica em células osteogênicas, como aqui, ó. Essa é a parte interna, ó, essa parte aqui é a parte interna do periósteo, rico em células osteogênicas, tá? Então, a parte externa, fibrosa, essa aqui, e a parte interna, esta aqui, osteogênica. Aqui já dá para se ver matriz óssea, ok? Essa é a parte interna do periósteo. Aí, nós podemos ver nas superfícies das trabéculas, vou diminuir um pouco aqui, esse é um pouco limitado, porque eu estou trabalhando online, né, num site de histologia.
Ó, aqui tem uma trabécula se formando, percebe? Aqui tem uma trabécula mais desenvolvida. Essas células escuras, ó, basófilas, que se alinham ao redor das trabéculas, como aqui, ó. Aqui, essas células aqui são osteoblastos. Eu vou aumentar um pouco essas aqui que estão mais bonitas, ó. Os osteoblastos, devagar aqui, para não sair do foco. Ó, osteoblastos, eles ficam nas superfícies ósseas, nas superfícies das trabéculas ósseas. Esse aqui tem um bem bonitinho, dá para ver o núcleo, nucleolo e o citoplasma bem basófilo, que é uma célula que produz a matriz óssea. Então, é uma célula que secreta proteína. Então, eles ficam alinhados ao redor da matriz óssea. E aqui dá para ver também osteócitos dentro da matriz, em lacunas. Vamos ver se a gente acha aqui também. Ó, estão bem alinhados, só que separou um pouquinho da matriz, pela técnica histológica. Vamos ver mais aqui. Aqui, ó, osteoblastos. E aqui dentro da matriz, osteócitos. Ó, esses aqui são osteoblastos que foram separados pela técnica histológica da matriz. Eles estavam aqui. Ó, aqui de novo, essa parte está bem. Ó, vou aumentar aqui. Olhem só. Osteoblastos. Né? Matriz óssea com osteócitos. E aqui mais osteoblastos que foram desprendidos da matriz. Ok? Bom, ó, osteoblastos, toda essa parte aqui, osteoblastos. Ó, que tá bonito, ó. Vários osteoblastos formando uma fileira que parece um epitélio de revestimento. Vou aumentar um pouquinho. Ó, aqui eles realmente estão bem bonitinhos, ó. Um osteoblasto, outro, ok? Tá? E aqui dentro da matriz, osteócitos, dentro de lacunas. Bom, estas células que aparecem aqui, ó, isso aqui é o tecido conjuntivo frouxo, osteogênico, que aparece entre as trabéculas, tá? Esses núcleos gordos aqui que aparecem, estão vendo? Tem os núcleos grandes, ó, que lembram de fibroblastos. Essas são células osteogênicas, que estão prontas para se transformarem em osteoblastos, que por sua vez vão produzir matriz e se transformar em osteócitos, ok? É para uma visão geral, mas essas aqui são células osteogênicas. Viram a diferença? Células osteogênicas parecem fibroblastos. Os osteoblastos ficam ao redor das trabéculas e são bem basófilos. E os osteócitos ficam dentro da matriz e em lacunas. Tá? Aí falta os osteoclastos. Essa lâmina aqui, como eu já falei, essas lâminas não são nossas, são de um site de histologia. Então elas são muito, muito bem coradas. Aqui nós temos uma célula gigante. Vou tentar, não dá para aumentar mais. Que tem vários núcleos, estão vendo? Um núcleo, outro. Tá? Isso é um osteoclasto, que é uma célula gigante que tem a função de fazer reabsorção óssea. Então, observe que ele está encostado na trabécula, que tem uma trabécula, né? E ele está, provavelmente, se ajeitando para fazer reabsorção óssea desta trabécula. Ok? Vamos ver se aparece mais algum. Aqui eu acho que não aparece mais nenhum. Teria que procurar com atenção nesse material aqui. Tá? Mas olha o tamanho dele, ó, o osteoclasto, em relação aos osteócitos e em relação aos osteoblastos que estão aqui. Ele é uma célula bem gigante mesmo. Tem que cuidar para não confundir o osteoclasto com o megacariócito, que é aquela célula que está na medula óssea e que dá origem às plaquetas. Vamos ver se a gente acha o megacariócito. Aqui, ó. Isso aqui é medula óssea, gente. Viram como é diferente o aspecto? É todo pontilhado. Aqui está se formando sangue. Tá? Ó, é diferente do aspecto daquele local que nós estávamos. Aqui, ó. Olha como é diferente. Tá? Bom, vamos reduzir um pouco o aumento. Vocês viram onde é que nós estávamos? Nós estávamos
esperar provar, aqui voltou ao normal o foco. Ó. Nós estávamos bem nessa região, que eu estava mostrando as células e as trabéculas para vocês. Aqui está o periósteo, ok? Observem assim, ó, essa área aqui que eu estou apontando tem um tecido bem corado, todo pontilhado. Tem uma cor bem diferente do que tecido que está aqui. Concordam? Ó, esse tecido que está aqui, mais clarinho, é o tecido conjuntivo frouxo osteogênico. Ou seja, conjuntivo frouxo que tem células osteogênicas. Esse outro tecido que aparece aqui é a medula óssea, é o tecido reticular mieloide. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem com mais detalhe. Viram que está muito corado em relação à nossa lâmina? A lâmina D4, que corresponde a essa lâmina aqui, que está aqui nessa foto. Olha aqui, ó, aqui tem um megacariócito. Ele é mais arredondado, ele fica no meio da medula óssea e ele tem um núcleo só, que pode ter lóbulos, mas é só um núcleo. Se aparece mais algum aqui também tem um, ó, não está muito bonito. Outro megacariócito, olha o núcleo. Procurando mais. Tem que ter paciência, porque à medida que a gente mexe aqui, vai saindo de foco. Tem que diminuir mais para ver se achamos outros. Aqui tem um, aqui tem outro. Megacariócito. Então, esses que vocês têm que cuidar, que tem mais. Ó, vou aumentar essa parte. Eles não estão muito bonitos. Mas aqui tem, olha aqui, ó, um megacariócito, mais outro e outro megacariócito. Esses três aqui estão bonitos. Esses dois estão mais bonitos, ó. Megacariócito, tá? Vou tentar achar o osteoclasto para mostrar para vocês. Osteoclasto aqui, vou lá para o osteoclasto, ó, megacariócito, observe como ele é. Agora vou lá para o osteoclasto. Aqui, ó, vários núcleos. Estão vendo, ó, um, outro. Aqui tem uns 4 juntos, vários núcleos. E ele está próximo da matriz óssea. Ok? O que mais que nós podemos ver aqui? Eu acho que por enquanto é isto. Eu mostrei então. Vou recapitular o que eu mostrei, tá? Porque essa lâmina é considerada bem difícil. Essa corresponde, como eu já disse, à lâmina D4. Saiu do foco, mas agora vai voltar. Então, isso é uma diápse de osso longo. Aqui nós temos periósteo de um lado. Aqui vocês viram que o periósteo saiu, foi perdido. Desse lado temos o periósteo mais íntegro, tá? E aqui essa rede, parece uma rede que aparece aqui, são trabéculas ósseas. E esse osso aqui, se nós fôssemos ver, a olho nu, isso aí corresponde a um osso esponjoso. Na verdade é um osso em formação. Nesse momento ele está esponjoso. Com o desenvolvimento do osso, crescimento e desenvolvimento, ele vai se tornar compacto. E aqui no centro, vocês estão vendo que parece que tem um V aqui, ó, com medula óssea, que na verdade essa medula óssea ela vai formar um canal aqui do centro, que corresponde ao canal medular. Aqui também tem um pouquinho. Então isso aqui vai abrir um canal nesse centro, graças aos osteoclastos que vão reabsorver a matriz, essa parte aqui, e tudo isso aqui vai virar canal medular com medula óssea. Por enquanto está começando a formação da medula óssea. Ok? Então esse tecido todo que aparece aqui, tecido ósseo, é todo primário, ele é desorganizado. Esse corte histológico está mostrando o corte transversal de um osso longo, da diápse de um osso longo. Esse osso, essa lâmina, ela foi processada através da técnica de desgaste, que é uma técnica onde se usa o osso seco, ou seja, sem nenhuma parte orgânica, aquele osso que vocês manipulam na aula de anatomia. Então não tem mais células, não tem mais periósteo, não tem mais endósteo, não tem mais vaso, não tem mais nada, só a matriz mineral. E esse osso é cortado, encerrado, né? E depois cada fatia obtida é lixada até se tornar um corte transparente, que possa ser visualizado no microscópio óptico. Então aqui nós vemos essa parte vazia aqui no centro seria correspondente à medula óssea, e essa parte
corresponde à matriz óssea do osso compacto de ápice. Vocês podem ver que nesse aumento já dá para ver várias estruturas, né, que vão ser mostradas uma a uma. Então, olhando para a parte mais externa do corte aqui, vocês podem ver aqui na figura onde é que está essa imagem, nós temos aqui os sistemas chamados circunferenciais. São sistemas de lamelas circunferenciais. Na parte mais externa da diápse fica o chamado sistema circunferencial externo, porque ele faz toda a volta. Reduzindo a imagem, vocês podem ter uma ideia melhor. Ele faz toda a circunferência dessa fatia do osso, toda a volta, a parte mais externa. E aqui na parte interna, rodeando o canal medular, nós temos o sistema circunferencial interno, porque fica por dentro do osso e ao redor do canal medular. Por isso que é circunferencial, ele faz a circunferência do canal medular. E esses dois sistemas de lamelas são formados por lamelas paralelas entre si. Então, aumentando um pouquinho, o sistema circunferencial externo e o interno. O externo, vocês podem observar que dá para perceber que ele é formado por lâminas ósseas paralelas, são as lamelas, essa parte toda aqui. Ó. A gente consegue ver as lacunas dos osteócitos todas alinhadinhas, demonstrando que são sistemas de lamelas paralelas, que ficam na circunferência mais externa, como já mostramos aqui dessa imagem. O sistema circunferencial interno, então, vocês podem ver aqui na imagem, ele está rodeando o canal medular. Então dá para perceber que também existe essa organização paralela, ó. A gente percebe isso pela disposição das lacunas organizadamente. Nem todo o osso, nem toda a corte do osso mostra bem esses sistemas. Vocês podem ver aqui nesse material aqui mostrado que o sistema externo, circunferencial externo está bem visível aqui, mas aqui já fica complicado a sua identificação. E o interno está bem visível aqui, mas aqui já está complicada a sua identificação. Então aí depende muito, porque esse preparo aqui é muito rústico, porque ele é feito por desgaste, como se fosse lixado. Por isso que não fica tão uniforme, tão bonito. Aqui nós temos alguns exemplos dos osteons, ou sistema de Havers. Isso aqui é um sistema de Havers. Aqui no centro tem o canal de Havers. E aqui ao redor existem lamelas concêntricas que formam o sistema de Havers. Tem outro exemplo. O sistema de Havers aqui está mais bem delimitado. No centro o canal de Havers e ao redor as lamelas concêntricas que caracterizam o sistema de Havers. Observem que as lacunas ficam ao redor do canal. E esse canal de Havers ele vai alojar vasos sanguíneos. Né? Aqui no momento não tem porque é um material seco. Dá para ver que eles estão, através da visualização das lacunas, a gente vê que as lamelas estão concêntricas ao redor do canal. E aqui tem mais um exemplo, bem bonitinho, que está o canal de Havers, e aqui existe uma organização circunferencial, né, de lamelas ao redor do canal. Então, tudo isso aqui é o sistema de Havers. Esta parte central é o canal de Havers, ok? Aqui tem uma outra imagem feita através de microscopia eletrônica de varredura, onde vocês conseguem perceber perfeitamente o canal de Havers, as lamelas concêntricas ao redor do canal de Havers. Dá para ver que o limite dele fica aqui, ó. Dá para ver direitinho as lamelas nesse preparo. E as lacunas, esses buraquinhos são as lacunas vazias, porque ela não tem mais células dentro delas. Então aqui vocês realmente têm conseguem entender melhor o que são essas lamelas. Que elas não são visíveis assim na microscopia óptica.
Então a gente só consegue perceber a organização das lamelas pela posição das lacunas, que elas acompanham as lamelas. Existem também... Vou voltar para cá, peraí. Vamos voltar para a imagem inicial. Demora um pouquinho para carregar. Existem também... Depois eu volto a falar das lamelas. Existem também os canais de Volkmann. Ó, observe onde está a imagem. Ó, isso é um canal de Volkmann. Se nós andar, aqui tem mais um canal de Volkmann. Olha aqui, ó, aqui outro canal de Volkmann. Aqui. Aqui. Ó. Então, para que serve o canal de Volkmann? É um canal vascular que penetra na matriz óssea para que os vasos consigam entrar para nutrir o tecido ósseo. Então, na verdade, olha aqui, aqui tem um sistema de Havers, aqui tem outro sistema de Havers. O canal de Volkmann faz a comunicação entre os canais de Havers e também a comunicação dos canais de Havers com o endósteo e o periósteo. Eu vou diminuir aqui um pouco para vocês verem melhor. Aqui, ó. Aqui está mostrando um canal de Volkmann entrando para a nutrição de sistemas de Havers. Aqui também, ó, o canal de Volkmann. Entendem? Canal de Volkmann. Ó, canal de Volkmann. Aqui também. Então, todas essas estruturas que aparecem cortadas longitudinalmente aqui são canais de Volkmann. Então, aqui não tem mais, mas tinha um endósteo e aqui fora tinha um periósteo. Então, os vasos do endósteo penetram pelo canal de Volkmann, comunicam os canais de Havers entre si e saem lá do periósteo. Ok? A visão geral dessa lâmina. Este é um outro material, um outro pedaço de tecido ósseo, mostrando também um osso seco, semelhante ao anterior. E aqui mostra bem claramente os sistemas de Havers. Olha, aqui dá para ver bem, estou circundando eles, que todos esses são sistemas de Havers. Continua. Todos esses furinhos que vocês estão vendo aqui, nesse aumento, são canais de Havers, cortados transversalmente. Ok? Então, nesse aumento já dá para perceber que entre os sistemas de Havers, que existem algumas áreas de tecido ósseo, como aqui, ó, como aqui, que são áreas onde a matriz não está fazendo parte de nenhum sistema de Havers. Parece que está preenchendo espaços, ó, entre os sistemas de Havers. Então, esses sistemas de lamelas, que existem lamelas aqui, são chamados de sistemas intermediários. Então, vamos tentar mostrar alguns para vocês. Aqui, ó, esse que eu tinha mostrado antes, aqui. Ó, esse aqui é o sistema intermediário. Aqui tem outro sistema intermediário, pedacinho, ó, essa partezinha, porque aqui já tem sistemas de Havers na volta. E mais um aqui, essa parte, ó, observe, que essa parte aqui não está fazendo parte de nenhum sistema de Havers. Outra coisa que dá para ver bem nessa imagem aqui, eu vou aumentar um pouco mais, observem as lacunas. Ó, isso aqui são lacunas que constituem um sistema de Havers, certo? São lacunas que ficam entre as lamelas. Aqui tem uma lamela, aqui tem outra lamela, mais outra lamela. Então a gente percebe aqui as lacunas. E observem que tem essas estruturas. Aqui
tem, aqui tem uma lacuna, aqui tem outra, né? Observem esses risquinhos que aparecem aqui. Isso são aqueles canalículos, através dos quais os osteócitos se comunicam entre si. E lembrem que a matriz óssea é uma matriz mineralizada, então não pode haver difusão de nutrientes pela matriz. Então, a única maneira das células sobreviverem aqui, as células que estão dentro das lacunas, é através desses canalículos. Através disso, as células se comunicam entre si. Dentro dos canalículos existem os prolongamentos citoplasmáticos dessas células. Então, aqui tem um canalículo que sai e emenda com esse outro, que é dessa célula aqui. Então, na ponta desses prolongamentos que estão dentro dos canalículos, existem junções comunicantes que comunicam uma célula com a outra. Por isso que tem tantos canalículos aqui. Observe a quantidade de canalículos saindo de cada lacuna. Ok? Voltando aqui ao aumento menor. Aqui vocês veem uma região, eu não sei de onde foi feito esse material, mas observem o seguinte, ó. Existe uma região aqui, ó, aqui, onde existem lamelas paralelas. Percebem a diferença? Aqui tem lamelas paralelas, toda essa parte. Então, nesse sentido, ó, eu estou indicando aqui o sentido que elas estão, e aqui também. E essa parte aqui são lamelas concêntricas. Percebem a diferença das lamelas paralelas para as concêntricas? Como eu não sei da onde é esse pedaço de osso, né, eu não posso dizer mais nada para vocês, a não ser observarem a diferença entre lamelas paralelas e lamelas concêntricas. Aqui tem uma outra imagem mostrando um corte transversal de uma diápse de osso longo, né, semelhante àquela anterior, só que aqui foi feita outra técnica histológica, que aqui foi feito o processo de desmineralização da matriz óssea, ou seja, foi retirada a parte mineral desse osso, através do tratamento com ácidos orgânicos, que desmancham a parte mineral e separam ela da parte orgânica, e aí fica somente a parte orgânica, e essa parte orgânica pode ser processada histologicamente, né, daquela técnica normal histológica, que ela é inclusão em parafina, e depois é cortado no micrótomo e é feita a coloração com HE. Aqui, esse material aqui foi corado com HE. Só para vocês verem como é que fica a mesma preparação com essa outra forma. Então aqui, ó, aqui dá para ver, ó, esses buraquinhos que aparecem aqui, na verdade são canais de Havers. Nesse aumento fica difícil identificar os sistemas de Havers. Mas dá para ver que aqui, ó, tem o sistema circunferencial externo. Aqui tem um periósteo presente, observe. O periósteo soltou. Isso aqui é o periósteo. E aqui por dentro tem o sistema circunferencial interno. Toda essa parte central preenchida pelos sistemas de Havers. Vou aumentar um pouco mais. Ó, observe aqui, ó, sistema circunferencial externo. Aqui está mais bonitinho. Né? E aqui na parte de dentro, sistema circunferencial interno. Tá? E tudo aqui a parte central é preenchida principalmente pelos sistemas de Havers. O maior aumento, aqui tem um canal de Havers e dá para perceber que existe uma organização ao redor dele, constituindo o sistema de Havers. Algumas lacunas aparecem, observem que aqui existem células, que são os osteócitos dentro das lacunas. Ok? Ó, e aqui tem vasos também dentro do canal de Havers. Ali mostra melhor o vaso sanguíneo dentro do canal de Havers. Aqui está o sistema de Havers. Observe que nessa técnica de HE é mais difícil assim, de visualizar os sistemas de Havers. Ó, agora eu vou mostrar dentro do canal medular. Aqui existem células, né? Alguns osteoblastos que se soltaram, observe aqui, né? E algumas células osteogênicas formando um endósteo. Isso aqui é o endósteo. Essas células que aparecem aqui estão constituindo um endósteo. Aqui soltou um pedacinho, observe.
Então, quando elas são maiorzinhas assim, são osteoblastos. Quando são muito baixinhas, são células que não estão produzindo nada, são células osteogênicas, que não estão produzindo nada. Ok? Aqui, ó, o sistema de Haber, em maior aumento, e dá para ver mais ou menos as lamelas, dá para perceber as lamelas circunferenciais ao redor do canal de Haber. E dentro das lacunas, como eu já mostrei para vocês, dá para perceber alguns osteócitos que foram preservados. Esses osteócitos, assim, de maneira semelhante ao que aconteceu na cartilagem, que nós já estudamos, os osteócitos eles costumam preencher completamente a lacuna. Mas, pelo processamento da técnica histológica, ele sofre retração, ó. Então se vê só um pouquinho, pedacinho do osteócito. Aqui também, ó, só um pedacinho, ok? Então, nesse preparado seria isso. Eu vou voltar para o original, para o tamanho original. Para vocês observarem toda a imagem, ok? Essa lâmina aqui se assemelha à nossa lâmina D4, onde tem um osso longo que foi descalcificado e processado para coloração com HE. Então, aqui vocês podem ver que só tem uma parte do osso, né, que tem uma epífise e aqui a diápse. A nossa lâmina D4 tem o osso inteiro, na mesma fase. Então, nós vamos mostrar isso aqui para falar sobre a ossificação endocondral, que é aquele tipo de ossificação, né, onde ocorre a formação do osso a partir de um modelo em cartilagem hialina. Então, aqui vocês podem ver o disco epifisário, essa região aqui, que fica bem na metáfise, né, do osso, é onde permanece cartilagem hialina durante todo o período do crescimento dos ossos longos. E o osso longo vai crescer em comprimento pela ossificação endocondral da cartilagem que está no disco epifisário. Vou aumentar um pouco aqui. Ó, vocês podem ver melhor a cor da cartilagem, bem corada. Essa lâmina está muito corada em relação à nossa, que é bem mais clara. Aqui já dá para ver que tem tecido ósseo da epífise. Ó. A epífise já está ossificada. No nosso osso, na nossa lâmina, a epífise ainda não ossificou. Então, no nosso osso, na nossa lâmina, tudo isso aqui ainda é cartilagem, ok? Aqui já está um pouco mais avançado o desenvolvimento. Então, dá para ver aqui a cartilagem, vou aumentando. E pelo disco epifisário, conforme já foi falado em aula teórica, a gente pode estudar a sequência, todas as fases da ossificação endocondral. Nós podemos ver aqui. Aumentando, vai ficando mais fácil de ver. Então, essa parte toda que está azulada, ou seja, bem basófila, é a cartilagem. Hialina, ok? É sempre hialina. Então, aumentando bem, a gente... vamos passar aqui. Nessa lâmina que eu estou mostrando, existe a parte chamada de cartilagem em repouso. Ela é só essa partezinha aqui, ó, que vocês podem observar. Estou percorrendo. Ó. E isso aqui é cartilagem em repouso. Cartilagem hialina normal, condrócitos, e eles estão em repouso, ou seja, eles não estão se multiplicando. Aqui está melhor, desse lado. Desse lado aqui está melhor. Aqui, ó, cartilagem em repouso. Aqui melhor ainda, ó. Isso aqui é a zona de cartilagem em repouso. Aqui já é tecido ósseo vermelho, tá bem? Aqui é cartilagem em repouso, é a primeira zona do disco epifisário. Aqui a cartilagem hialina apresenta-se normal e os condrócitos não estão se multiplicando. Na nossa lâmina, que está uma fase, o osso da lâmina está um pouco bem mais atrasado do que esse aqui, toda a epífise praticamente essa parte de cima da epífise é cartilagem hialina em repouso, ok?
Bom, a próxima zona aqui, ó, vocês podem observar. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui está bem bonitinho. São grupos isógenos axiais. Ou seja, os condrócitos se multiplicam e ficam empilhados, ó, aparecem pilhas de moedas, olhem só. Estão vendo? São os chamados grupos isógenos axiais. Então, nessa zona, que é a segunda zona, é chamada de zona de cartilagem seriada, que está aparecendo aqui, ó, ou zona de multiplicação de condrócitos, sempre condrócitos, tá? Então, repetindo, aqui é a zona de cartilagem em repouso, onde os condrócitos estão em repouso, não há multiplicação. E aqui é a zona de cartilagem seriada, aonde está ocorrendo a mitose dos condrócitos, formando os grupos isógenos axiais, ok? A próxima zona, observe o que vai acontecendo, ó. Os condrócitos começam a ficar maiores, ó. Eles eram assim, né, pequenininhos, eles começam a aumentar de tamanho. E chegam a ficar assim, ó, bem grandes. Então, essa próxima zona, né, que difere daquela primeira ali, ó, é diferente dessa aqui. Ó, ficamos assim. É claro que essa alteração, essa mudança é gradativa, tá? Mas para a gente estudar, a gente tem que mostrar as fases bem distintas. Essa é a terceira fase, que é a zona de cartilagem hipertrófica. Aqui os condrócitos estão hipertrofiados. Ó, aqui tem um condrócito grandão, ó, bem hipertrofiado, aqui tem outro. Se vocês compararem com estes aqui, ó, que estão aqui dentro das lacunas. Tá? Então aqui é a zona de hipertrofia, ou zona de cartilagem hipertrófica. Ok? Bom, chegando nessa zona, os condrócitos começam a produzir fosfatase alcalina, e eles mesmos induzem a calcificação da matriz ao redor deles. E aí eles acabam morrendo. Então aparecem assim, ó, lacunas vazias, como aqui. Aqui tem um condrócito morrendo, outro que está morrendo, que tem uma lacuna vazia, que não é muito fácil de achar aqui, que tem uma lacuna vazia, ó. Aqui tem um condrócito morrendo. Então essa última zona, não é a última, é a quarta zona. A quarta zona é a zona de calcificação. Ó, uma lacuna vazia aqui, tá? Que é a zona de calcificação onde a matriz da cartilagem está calcificando e os condrócitos morreram por causa da calcificação. Então, no momento que a matriz da cartilagem calcifica, as células que estão ali, que são os condrócitos, elas perdem a sua nutrição, porque para de haver difusão de nutrientes até elas. Então, elas acabam morrendo e aí deixam as lacunas vazias, ok? Ó, aqui tem o condrócito bem hipertrofiado, olha só, bem hipertrofiado. Aqui eles estão morrendo e aqui já morreu. Isso aí não é bem linear, tá, gente? Se vocês forem observar, que esses aqui todos estão morrendo, ó, esses que estão bem escurinhos aqui, tá? Então não é assim perfeitamente alinhado. E aqui vocês veem, ó, que tem uma zona de cartilagem hipertrófica, do lado tem a zona de calcificação, ok? Então, de novo, zona de cartilagem ali da normal, onde os condrócitos estão em repouso. Depois, zona de cartilagem seriada, onde os condrócitos estão sofrendo mitose, multiplicação. Depois, gradativamente eles vão aumentando de tamanho e nós temos aqui bem determinada a zona de cartilagem hipertrófica, onde os condrócitos aumentaram de tamanho. Em seguida, a zona de calcificação, onde os condrócitos morrem e deixam as suas lacunas vazias. E depois, essa parte aqui que tem, essa parte que está vermelho aqui, gente, já é a parte que já começa a zona de ossificação, ou seja, aqui, nessa região toda aqui que eu estou delineando com a seta, ó, toda essa parte aqui é a zona de ossificação, onde está havendo produção de matriz óssea em cima dos restos calcificados da cartilagem. Ok? Então, vou aumentar um pouquinho para ver, ó, em maior aumento. Vocês estão vendo essas linhas basófilas aqui? Isso aqui é a matriz calcificada da cartilagem. E aqui o que está em vermelho já é tecido ósseo se formando. E aparecem as células ósseas, aparecem os osteoblastos que começam a produzir matriz óssea em cima
em cima dos restos da cartilagem. Vou mostrar aqui melhor, ó. Aqui está mais avançado um pouquinho, observe. Em azul, bem basófilo, restos de cartilagem, e essas células escuras que estão aqui, ó, são osteoblastos, e aqui já tem alguns osteócitos, ó. A matriz óssea bem acidófila, bem vermelha. Tá? Então, tudo aqui é ossificação endocondral. Observe. É longa, é bem extensa. Ó, começa aqui e vai vindo, ó. Enquanto tiver cartilagem, é a zona de ossificação endocondral. Praticamente vem até aqui embaixo. Tá? Praticamente quase tudo isso aqui é zona de ossificação endocondral, zona de ossificação. Então, são as 5 zonas da ossificação. Mais uma vez, só para ficar bem fixado. Ó, vamos ver aqui. Ó, zona de cartilagem é ali na normal, que parece aquela cartilagem que vocês viram na traqueia. Depois, zona de cartilagem seriada ou zona de multiplicação, aonde os condrócitos estão se multiplicando. Depois vem a zona de hipertrofia, aonde nós temos alguns bem grandes aqui, alguns condrócitos bem grandes. Depois a zona de calcificação, aonde nós vemos condrócitos morrendo e lacunas vazias. Depois a zona de ossificação, que é a maior de todas. Vem até aqui embaixo. Tem aqui, tudo que está em azul aqui é cartilagem, matriz calcificada. Tá? À medida que vai aumentando, olha aqui, observe, que está aumentando a quantidade de matriz óssea, né? Em relação à quantidade de matriz cartilaginosa que está basófila aqui, ó. Isso aqui é cartilagem, matriz, isso aqui é matriz óssea. Até que aos pouquinhos, essas trabéculas que estão se formando aqui, porque são trabéculas, elas vão sendo reabsorvidas pelos osteoclastos e vão sendo substituídas por matriz óssea sem cartilagem. Certo? Aqui já tem medula óssea, ó. Tá? Aqui nós temos um periósteo. Isso aqui é periósteo. E aqui nós temos até um pouco de músculo. Ó, aqui nós temos um pouco de músculo estriado, que está associado a esse osso. Não sei se vai dar para ver bem aqui, mas aqui, ó, dá para ver assim, ó. Olha aqui, ó. Dá para ver que é músculo estriado, tá vendo, ó? E aqui, ó, beleza essa lâmina. Ó, estrias transversais, vários núcleos periféricos. Isso aqui é uma fibra muscular, aqui tem outra, olha só. Músculo que está associado a este osso. Aqui já veio tecido conjuntivo denso, ó, do periósteo. Tá vendo a diferença? Ó, músculo estriado, esquelético e periósteo. E o que mais que aparece aqui? É isto. Tá? É isso, então. Então, esse é o disco epifisário com as suas zonas. Ok? Aqui, estou mostrando para vocês essas células aqui. Aqui tem uma célula, aqui tem outra, mais uma aqui, que são os osteoclastos, em maior aumento. Então, se a gente aumentar mais ainda, ó, esse é o máximo que eu consigo, eu posso ver que cada um deles, esse aqui é um vaso sanguíneo, tá? Cada um deles tem, olha aqui, ó, 1, 2, 3, tem vários núcleos. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, observe, certo? E aqui tem capilares sanguíneos, ó. Eles devem estar se formando aqui, certo? E nós estamos aonde no osso? Vamos ver aqui, nós estamos num lugar, aqui tem tecido ósseo, a matriz óssea, aqui tem mais osteoclastos, ó, que já estão, observem essa depressão, percebem que tem uma depressão aqui nessa trabécula? Isso aqui é uma lacuna de Howship, que foi formada por este osteoclasto. Aqui tem uma outra depressão, parece que aqui tem um outro osteoclasto que formou essa depressão. Então, são duas lacunas de Howship. Aqui tem mais, olha aqui, ó. Osteoclasto um pouco menores, não porque eles sejam menores, mas que eles foram cortados só um pedacinho deles. Ó, aqui tem uma lacuna de Howship, aqui tem um vaso sanguíneo,
Ó, mais matriz óssea, certo? Aqui tem osteócitos dentro da matriz óssea, isso aqui é uma trabécula óssea. E se a gente diminuir um pouco mais para vocês se localizarem, ó, aqui estão os osteoclastos, ó, que tem um, o outro e esses aqui, mais outros aqui, ok? E aqui nós estamos justamente, aqui está o periósteo, ó. Isso é tecido conjuntivo denso do periósteo, olha aqui, periósteo, tá? Então esses osteoclastos estão se formando a partir desses vasos sanguíneos que estão aqui, para fazer reabsorção óssea. E aqui dá para ver, inclusive, ó, um pouco de músculo estriado que está associado nessa vou aumentar. Ó. Músculo estriado esquelético. Olha esses estrias aqui, que está associado a esse osso que está aqui. Tá? Eu vou diminuir para vocês verem aonde nós estamos nessa lâmina. Ó, aqui estão os osteoclastos. Isso aqui é a parte do periósteo, é a parte... camada osteogênica do periósteo, eles estão se formando nos vasos que estão aqui, ó, os osteoclastos, tá? Aqui tem trabéculas ósseas, e aqui ainda tem um vestígio de cartilagem, ó. Cartilagem, porque ainda está havendo ossificação endocondral, aqui, observem, ó. Aqui nós estamos na mesma lâmina que nós estudamos o disco epifisário, certo? Só para mostrar para vocês. Tudo isso aqui é músculo estriado esquelético. Aqui está o periósteo. Aqui está a diáfise do osso. A medula óssea está se formando, essa parte roxa aqui, ó. E aqui o disco epifisário. E aqui a epífise ainda já tá toda ossificando, ó. Esse aqui é tecido ósseo. Só permanece um pouco de cartilagem aqui na superfície da epífise, que é a cartilagem articular. Olha aqui, observe. Esta é a cartilagem. Esperar um pouquinho, ó, cartilagem articular, cartilagem hialina, da superfície articular, viram? Bem bonitinha. Aqui já vem tecido ósseo aqui no meio, aqui tem um pouco de tecido adiposo no meio, observe. Tecido ósseo, aqui cartilagem do disco epifisário, e aqui a partir daqui a zona de ossificação. Ok? Essa lâmina aqui, essa peça que está aparecendo aqui em cima, que está aqui, ó, no quadro menor, corresponde à nossa lâmina D3, onde está mostrando a formação de um osso chato do crânio. Né? Essa outra peça que aparece embaixo nós não temos lá na coleção, é uma epífise de um osso longo, mas está muito corada demais. Então, eu não vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar numa outra. Então, vamos dar atenção aqui para o osso chato, que ele se forma totalmente por ossificação intramembranosa, ou seja, a partir de uma membrana conjuntiva. Então, vocês podem observar, ele está de perfil aqui no corte sagital do osso chato. E então, olhamos as etapas desse tipo de ossificação. Ó, essa parte tem esse aspecto distinto aqui. É uma parte onde está acontecendo uma migração das células mesenquimais, que se agregam. Ó, tudo isso aqui são células mesenquimais, que se agregam em áreas para começar essas células vão se transformando em células do tecido ósseo para a formação de tecido ósseo. Certo? Então, existem essas áreas assim, são áreas que têm a concentração de células mesenquimais aqui, ó. Tem algumas áreas com mais, outras áreas com menos. Tá? Aí, essas células mesenquimais se transformam nas chamadas células osteoprogenitoras, que são essas aqui, que tem esse aspecto, que parecem os fibroblastos mais gordinhos, né, que são muito difíceis de diferenciar umas das outras, mas a princípio essas que têm esse núcleo mais claro, mais gordinho, digamos assim, são as osteoprogenitoras. E elas, por sua vez, se diferenciam em osteoblastos. Já começaram a aparecer alguns aqui, ó, osteoblastos. Tá? E aí eles começam a produzir matriz. E
E aí se formam as primeiras trabéculas ósseas. Aqui já tem trabécula óssea formada. Essa estrutura aqui que está mostrando é a trabécula óssea. Então, como já tem trabécula óssea formada, nós percebemos que os osteoblastos começam a ficar alinhados ao redor das trabéculas ósseas, conforme nós já vimos em outras lâminas, que são os osteoblastos. Tá? Eles estão alinhados ao redor das trabéculas. Nas trabéculas nós temos matriz óssea, aqui também é tecido ósseo primário, que é o osso em formação, e dentro da matriz nós temos lacunas com osteócitos, conforme já vimos também. Esse tecido que está aqui, nos espaços entre as trabéculas, é tecido conjuntivo osteogênico, cheio de vasos sanguíneos, como está aqui, aqui, aqui. Ok? Bom, dá para perceber nessa imagem, vou diminuir um pouquinho, ó, essa região mais clara, né, em contato com os osteoblastos. Essa região mais clara se chama osteoide ou pré-osso, que é a matriz recém-produzida por esses osteoblastos, e essa matriz ainda não foi mineralizada, que tem mais, ó, osteoide. Enquanto que essa matriz que está mais corada, que está aqui, mais adiante, é a matriz já mineralizada. Certo? Os osteócitos, então, estão dentro da matriz de lacunas. Dá para ver aqui, ó, osteoblastos, osteócitos. Aqui vocês já podem ver que existe uma rede trabecular, ou seja, são trabéculas que já se anastomosaram, ó, formando um tecido semelhante ao tecido esponjoso aqui, ó, toda essa parte. Já tem trabéculas ósseas formadas e observem aqui esse escurinho à volta que são os osteoblastos. Existem as chamadas espículas ósseas, como aqui, eu vou diminuir para vocês verem. Ó, as chamadas espículas ósseas simplesmente são trabéculas novas que estão se formando e que inicialmente elas são delgadas e em seguida elas começam a se fundir com as trabéculas já formadas e aí formando essa rede trabecular. Aqui, por exemplo, aqui tem uma espícula isolada, né? E aqui já tem uma espícula que se juntou com essa trabécula maior. Isso vai acontecendo gradativamente. Aos pouquinhos, o tecido ósseo vai tomando conta, vai se formando toda essa região. E o mesênquima, que está aqui mais na periferia, da origem a periósteo, aqui já tem periósteo se formando. Essa região aqui, se a gente aumentar, vai ver que tem periósteo se formando. E aqui do outro lado, também vai se formar o periósteo. Ainda não está bem delimitado, né? Mas vai se formar o periósteo aqui também. Dos dois lados, todos os lados desse osso chato. Ok? Então, recapitulando. A ossificação endocondral. Primeiro, existe uma área de condensação, tem o mesênquima. Aí, nesse mesênquima, em alguns pontos, existe uma condensação das células mesenquimais, que por sua vez, elas começam a dar origem a células chamadas osteoprogenitoras ou células osteogênicas, que é a mesma coisa que osteoprogenitora, né? Essas células aqui, ó. Certo? Por sua vez, essas células osteoprogenitoras ou osteogênicas dão origem a osteoblastos, que estão aqui. Tá? Esses osteoblastos começam a produzir matriz e, em seguida, formam-se as primeiras trabéculas ósseas. E aí, nesse caso, quando tem matriz suficiente, os osteoblastos se transformam em osteócitos. Então, aqui dentro, já tem trabécula, ó. Tá? E as trabéculas vão se anastomosando umas com as outras. E aí dá para ver que os osteoblastos começam a se alinhar na superfície das trabéculas. Entre as trabéculas tem tecido conjuntivo frouxo osteogênico. O mesênquima da superfície dessa região vai dar origem ao periósteo. Aqui ainda está mais confuso. Ó. Essa preparação aqui está mais difícil de... Aqui tem bastante conjuntivo. Ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui
tem um conjuntivo bastante desenvolvido, e aos pouquinhos o tecido ósseo vai tomando conta, essa região toda aqui, ó. Toda essa região vai virar tecido ósseo. Inicialmente, olha só, aqui também. Aqui dá para ver melhor, periósteo de um lado se formando, periósteo do outro lado se formando, espículas ósseas aqui, ó. Espículas ósseas, bem iniciais, e o mesênquima dando origem às células osteogênicas. Ó, espículas se formando, certo? Então, esse processo todo é chamado de ossificação intramembranosa e não envolve cartilagem. Em nenhum momento tem cartilagem nesse processo. À medida que a gente está indo para cá, para a direita, vai aparecendo mudanças, né, do panorama aqui, e aí aparecem mais trabéculas, uma região tem mais osso agora, tecido ósseo. Tá? Então, esse tecido ósseo aqui é primário, ou seja, ele é imaturo, e ele é desorganizado. Tá?